todo e qualquer ecossistema, encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma planta realizando fotossíntese, uma zebra comendo uma planta e um leão comendo uma zebra são exemplos de relações de alimentação existentes entre os seres vivos. Essas relações são estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares. As cadeias alimentares. As cadeias alimentares são as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferentemente de uma teia alimentar, a cadeia apresenta um fluxo unidirecional. Veja um exemplo. As setas no exemplo representam o sentido do fluxo de energia e podem ser lidas como serve de alimento para... Tanto as cadeias alimentares como as teias apresentam diferentes níveis tróficos. São eles, produtores. São o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar e também em uma teia. Eles são capazes de produzir seu alimento, não necessitando de ingerir outros seres vivos. Os processos utilizados por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos, para a produção dos alimentos é a fotossíntese e a quimiossíntese. Podemos citar como exemplos de produtores as plantas, algas e algumas espécies de bactérias. Consumidores. Organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotróficos. Os consumidores apresentam diferentes classificações. Os que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários. Os que se alimentam dos consumidores primários são chamados de secundários. Os que se alimentam dos secundários recebem o nome de terciários, e assim sucessivamente. A cada nível, energia e matéria são perdidas. Por isso, as cadeias alimentares geralmente apresentam poucos níveis tróficos. Decompositores. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Esses organismos, geralmente representados por fungos e bactérias, realizam a decomposição, processo responsável por devolver ao ambiente nutrientes para que possam ser utilizados por outros seres vivos. Teia alimentar. A teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares interligadas. A teia alimentar representa melhor as relações de alimentação que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada, como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional, como a cadeia alimentar, pois mostra que um mesmo organismo pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar diferentes níveis tróficos. Uso de energia. Sabemos que o Sol é fundamental para a existência de vida na Terra. É ele que proporciona uma temperatura agradável ao nosso planeta e fornece energia para os organismos fotossintetizantes. Ao servirem de alimento para outro organismo, os consumidores primários transferem sua energia para esse consumidor secundário e assim por diante. Podemos perceber que a energia é passada para cada organismo da cadeia alimentar de forma unidirecional, segundo sempre o sentido produtor-decompositor. É importante frisar que, a cada nível trófico, menos energia é passada.
Energia pode ser representada através das chamadas pirâmides ecológicas. Uma pirâmide de energia mostra a quantidade de energia química potencial que está disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. A base da pirâmide sempre é representada pelos organismos produtores, seguidos dos consumidores. Esse tipo de pirâmide, assim como os outros, não demonstram os decompositores de um ecossistema.